São 3 horas e 44 minutos, estamos de volta com o Estúdio CBN desta segunda-feira. Segunda-feira é dia do nosso papo com Arthur Igreja ao vivo aqui no nosso programa dentro do Universo Digital. Arthur, uma boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo e contigo, Henrique? Tudo certo também. Arthur, você trouxe um tema bastante interessante para a gente hoje, né, que desperta muito a curiosidade das pessoas, que são as criptomoedas, né? Como é que está hoje esse mercado? O mercado está muito aquecido, né? Até em virtude do que está acontecendo com a pandemia, né? Nós estamos tendo juros historicamente baixos, né, no mundo inteiro, agora estão subindo para tentar frear a inflação, mas uma certa desconfiança, né, com as moedas tradicionais, ou seja, os investimentos eles estão mudando, tem gente que perdeu muito dinheiro no último ano, e aí essa aposta nas criptomoedas cresce, por quê? Porque elas são deflacionárias, ou seja, elas são escassas. Então, a teoria por trás das criptomoedas é que elas são escassas, né? Quer dizer, menos pessoas vão conseguir comprar ao longo do tempo e elas vão preservar valor contra a inflação, mais ou menos o que acontece em períodos inflacionários quando as pessoas correm para comprar ouro, né? Para tentar proteger o seu poder de compra. Então, tem muita gente investindo em criptomoeda. Aqui no Brasil, esse número não para de crescer, e aí fica esse alerta de que é muito importante entender como funcionam as criptomoedas, né? Nós tivemos aquele primeiro boom, alguns anos atrás, em que todo mundo saiu correndo, e alguns acertaram, e outros acabaram caindo em pirâmides, em golpes. Então, quer dizer, criptomoeda é um assunto sério, é uma tecnologia muito segura, mas assim, como qualquer coisa, quando o assunto é tecnologia, tem gente boa no mercado e tem muito golpista também. E quando se fala que em investimento, né, Arthur, também a gente pode se dar bem ou se dar mal, né? Exatamente, por isso que a recomendação é que a pessoa estude, né, que ela busque informação, que ela se sinta confortável com a volatilidade, porque afinal de contas as criptomoedas elas oscilam muito, né? Então nós tivemos episódios recentes, por exemplo, o governo chinês basicamente baniu as criptomoedas daquele país. E aí o que aconteceu nesse momento é que a moeda teve um tombo gigantesco, né? O mesmo acontece quando alguns países se posicionam. Nós tivemos os primeiros casos de países que passaram a aceitar como moeda oficial o caso do Bitcoin, né? Como é o caso de El Salvador. E aí a moeda tem mais uma dinâmica, né? Ela pode subir repentinamente ou pode cair. Então é importante ter estômago para esse risco, né? Por isso que a recomendação sempre é ter uma pitada de criptomoedas num portfólio de investimento, mas nunca se atirar de cabeça, né? Então, quer dizer, eu já recebi mensagens aí de pessoas falando, puxa vida, ganhei dinheiro com criptomoeda, estou pensando em colocar agora em 80% do meu patrimônio. Bom, aí, enfim, eu estimo que isso seja incrivelmente arriscado, né? Pode dar muito certo, mas de repente a pessoa pode perder aí o que ela conseguiu acumular ao longo de muitos anos de trabalho. Então, prudência é uma coisa muito importante quando o assunto é dinheiro. Certo, Arthur, agora tudo que desperta curiosidade das pessoas, né, também atrai coisas ruins, né? Os golpes estão acontecendo de uma maneira absurda, a gente tem vários relatos acontecendo, inclusive aqui no Brasil. Como que as pessoas podem fazer para se proteger, né? O que basicamente, muitas vezes a pessoa investe sem conhecer muito bem aquilo que está investindo. A gente sabe que isso acontece também, né? O que as pessoas têm que procurar saber? Exatamente, esse é um ponto importante pelo seguinte, o que tem de diferente nas criptomoedas? Elas não são reguladas por entidades como o Banco Central. Então, o que acontece? Tem a beleza disso, né? Porque os bancos centrais, eles têm interferência no comportamento das moedas. O que eu quero dizer com isso na prática? Né? Foi o que aconteceu na pandemia. Os bancos centrais, eles injetaram trilhões nas economias para tentar segurar a queda que a pandemia trouxe. Só que qual que é o efeito colateral disso? O efeito colateral é a perda do valor da moeda e a crescente inflação que nós estamos vivendo. Ou seja, quando o Banco Central decide injetar muito dinheiro na economia, em algumas categorias de produto você pode ter alguns vencedores, né? Como o que aconteceu. Nós tivemos as montadoras, que elas estão vendendo carros a um preço absurdo, né? E nós tivemos o setor imobiliário que se movimentou muito, justamente porque o crédito tinha ficado mais barato, e outros setores que foram muito penalizados, que caíram muito, né? O caso das criptomoedas, elas não são reguladas por Banco Central. E aí, qual que é a grande diferença? Quando ela tem uma queda abrupta ou quando a pessoa cai num golpe,
ela não tem a quem recorrer. Ela não pode procurar, como é o caso dos investimentos que são regulados pelo Banco Central, em que mesmo em que a instituição financeira quebre, desapareça, a pessoa ela tem um seguro, ela tem uma proteção. E no caso das criptomoedas, o que nós vimos aqui no Brasil é que muitas pessoas acabaram prometendo rentabilidades que simplesmente não existem. Rentabilidade de 10, 15, 20% ao mês, isso simplesmente não existe. E as pessoas, numa mistura de desconhecimento e pura ganância, acabaram colocando o dinheiro para depois descobrir que, na verdade, era um castelo de cartas, né? Então, é muito importante pesquisar muito, buscar as referências a respeito dessas empresas e ter consciência de que dentro das criptomoedas, mais uma vez eu enfatizo, é um assunto sério, dá para investir, é um assunto muito interessante, pode te trazer grandes ganhos, mas nada irreal, né? Então, se você estiver encontrando alguma coisa que está muito diferente daquilo que o mercado pratica, desconfie. Meu pai sempre me falava, Arthur, nunca existe dinheiro fácil, né? Vale para criptomoeda não também, né? Fazendo algo legalmente, eu te garanto que não. Mas Arthur, agora em relação ao futuro, né? O que o futuro nos reserva, né? Muita gente, já ouvi até gente falando que moeda digital vai acabar substituindo e tomando o mundo. Isso é uma tendência? Mas são assuntos complementares, né? Então, as moedas digitais, inclusive o Banco Central deve fazer um anúncio muito em breve aí, que a partir do ano que vem nós devemos ter o real digital. Então, isso é uma digitalização da moeda em circulação. Então, isso passa pelo Pix, passa por tantos assuntos que nós já, inclusive, falamos aqui. Uma outra coisa é o avanço das criptomoedas, porque, mais uma vez, são moedas que são emitidas eletronicamente e mantidas por grupos, né? Então, é por isso que no caso das criptomoedas nós falamos de mineradores, né? Que na verdade são milhares, milhões de pessoas que estão lá mantendo a estrutura de funcionamento e elas são remuneradas por isso, né? Então é por isso até que o mundo está com uma escassez enorme de placas de vídeo, né? Porque muitas pessoas acabam comprando essas placas de vídeo, elas mantêm a estrutura do Bitcoin e ganham Bitcoin para fazer isso. Então são pessoas que deixam lá os seus computadores 24 horas ligados e ganham uma fraçãozinha de Bitcoin por isso, apostando que no futuro a moeda vai se valorizar. Então a possibilidade da criptomoeda, eu entendo que elas vão crescer, porque elas têm aspectos muito interessantes. Por exemplo, recentemente nós tivemos uma pessoa que fez uma transferência para outra pessoa usando Bitcoin no valor de alguns bilhões de dólares, e isso não custou nada. Por quê? Porque não passou por dentro de um banco, isso não passou por dentro da estrutura tradicional bancária. Então você imagina só o quanto que essa pessoa poupou ao fazer essa transferência usando criptomoedas. Então é por isso que para transações internacionais, para fazer essa preservação de valor, a tendência é que as criptomoedas ainda cresçam e muito, assim como as moedas digitais. Perfeito. Arthur Igreja, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Estúdio CBN. Você está com a gente aí a semana inteira dentro aqui do universo digital. Uma boa semana para você. Obrigado, igualmente.